No dia 2 de dezembro de 1945, foi realizada a eleição presidencial. Diferentemente do que aconteceu em 1934, a eleição foi direta. Foi eleito Eurico Gaspar Dutra do Partido Social Democrático, PSD, com 55,39% dos votos. Seu governo foi marcado pela proibição de jogos de azar, perseguição aos comunistas, aproximação com os Estados Unidos e queima das reservas cambiais. Coube ao governo Dutra promulgar a Constituição de 1946. No imposto de renda, uma importante novidade na Constituição de 1946 foi a determinação que a União destinasse aos municípios, excluídos os das capitais, 10% do total que arrecadasse do imposto de renda. O imposto de renda transformou-se num tributo nacional. Em 1946, parte da arrecadação foi reservada aos municípios e a partir de 1965 também para estados e Distrito Federal. Em 3 de outubro de 1950, foi realizada a eleição para presidente da República. Foi vencedor Getúlio Vargas com 48% do total dos votos. O segundo governo de Getúlio ficou marcado por crise política e tensão social. A União Democrática Nacional (UDN), derrotada na eleição, fez forte oposição e dificultou a governabilidade. Duas correntes tinham propostas diferentes para o desenvolvimento do país, a nacionalista e a liberal. Os nacionalistas entendiam que o crescimento passaria pelas empresas estatais em setores fundamentais da economia e os liberais apoiavam a utilização do capital estrangeiro e mínima intervenção do Estado na economia. Trabalhadores do Brasil, e para dizer que voltei, a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. A criação da Petrobras, estatal para explorar o petróleo, com resistência da oposição e dos liberais, direcionou que Vargas tendia para o nacionalismo. A grande mídia se posicionou contra o governo. O exército se dividiu. Em 1954, João Goulart, ministro do Trabalho, propôs aumentar o salário mínimo em 100%. Essa proposta não teve boa receptividade na imprensa, na oposição e nos militares, que não aceitavam diminuir a diferença entre seus soldos e o salário do operário não qualificado. Lançaram o Manifesto dos Coronéis, assinado por coronéis e tenentes-coronéis, que atacava o governo Vargas. A crise aumentava. Em 5 de agosto de 1954, Carlos Lacerda, forte nome da oposição, sofreu um atentado na Rua Toneleiro. No atentado, morreu seu segurança, o major da aeronáutica, Rubem Vaz. As investigações apontaram que o mandante foi Gregório Fortunato, chefe de segurança do Palácio Presidencial. Vargas estava cada vez mais isolado. Os militares e a UDN exigiam a renúncia de Getúlio.
Em 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas cometeu suicídio no seu quarto localizado no Palácio do Catete. E como foi o imposto de renda no segundo governo de Vargas, de 1951 a 1954? Nos 3 anos e meio do segundo governo de Getúlio, não houve abruptas alterações no imposto de renda. A máquina administrativa foi aperfeiçoada. Em 1952, foi criado o Serviço de Orientação e Esclarecimento aos Contribuintes do Imposto de Renda. Tinha representação nas delegacias regionais e seccionais, inspetorias do Imposto de Renda, no Distrito Federal e nos estados. Informava a divisão de imposto de renda que nenhum contribuinte poderia alegar dificuldades em atender às exigências fiscais relativas ao imposto de renda, haja vista que o atendimento presencial estava disponível em todo o Brasil. Para tirar dúvidas dos contribuintes, havia também um telefone para rápidas consultas. Outra característica desse período foi a melhoria e a intensificação da fiscalização do imposto de renda. Em 1952, foi criado o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, BNDE, com recursos dos contribuintes do imposto de renda, pessoas físicas e jurídicas, mais um empréstimo compulsório. Com a morte de Getúlio Vargas, assumiu, em agosto de 1954, o vice-presidente Café Filho. Afastou-se da presidência em novembro de 1955, por problemas cardiovasculares. Foi substituído por Carlos Luz, presidente da Câmara. Restabelecido, tentou reassumir a presidência, mas foi impedido pelo Congresso Nacional. O governo Café Filho adotou política econômica ortodoxa a fim de estabilizar a economia e combater a inflação. Conteve o crédito e cortou despesas públicas. No imposto de renda, a grande novidade do governo Café Filho foi a instituição do desconto na fonte do rendimento do trabalho assalariado por meio da Lei nº 2.354 de 1954. No início, o imposto na fonte sobre o trabalho assalariado não era retido para quem oferisse rendimentos mais elevados, pois nesse caso o imposto era apurado na declaração de rendimentos. O imposto na fonte era calculado, em função do valor, do estado civil e da quantidade de filhos do contribuinte. Em 3 de outubro de 1955, foi realizada a eleição para presidente da República com a vitória de Juscelino Kubitschek. No segundo dia de governo, Juscelino apresentou seu plano de metas com 30 metas que deveriam ser alcançadas nos seus 5 anos de mandato.
usou o slogan 50 anos em 5. Durante seu governo, a produção industrial cresceu 80%. Adotou uma política nacional desenvolvimentista. A alta industrialização e a construção de Brasília implicaram inflação e aumento do endividamento interno e externo. O período de JK ficou conhecido como Anos Dourados pela industrialização, consolidação da urbanização, expansão dos meios de comunicação, estilo de vida mais moderno com produtos eletrônicos passando a fazer parte do cotidiano da classe média, indústria da música e do cinema se fazendo presente um clima de otimismo e esperança. A transferência da capital do Brasil para o Planalto Central era parte de um plano idealizado desde o começo da República Brasileira. Constava inclusive da Constituição de 1891. Em 1956, foi submetido ao Congresso o projeto da construção de Brasília e da transferência da capital de nosso país. Foi aprovado, apesar da resistência da UDN. Foi então criada a Companhia Urbanizadora Nova Capital, a Nova KP. Vieram trabalhadores de todo o Brasil para construírem a nova capital. A construção não economizou gastos e por isso o projeto foi muito criticado pela oposição. Os 4 grandes nomes da construção de Brasília foram o presidente Juscelino Kubitschek, o diretor da nova KP, Israel Pinheiro, o arquiteto do projeto, Oscar Niemeyer, e o urbanista Lúcio Costa. A cidade de Brasília foi oficialmente inaugurada em 21 de abril de 1960, marcando a transferência da capital do Rio de Janeiro para o centro do país. Não se sabe exatamente quanto foi gasto na sua construção. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Sem a tua companhia. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Sem a tua companhia. A administração tributária federal demorou 11 anos para se transferir do Rio de Janeiro para Brasília. Os órgãos centrais da Receita Federal só se mudaram para a nova capital em 1971. Não foram muitas as grandes alterações no imposto de renda no governo JK. Como decorrência do artigo 17 da Lei nº 3.470 de 1958, foi disciplinada a saída definitiva do país. Em 1959, foi inaugurado o cérebro eletrônico, que ajudava a fiscalizar o imposto de renda. Em 60 segundos, a máquina realizava 6.000 multiplicações, divisões, somas ou subtrações, além de outras operações matemáticas combinadas. Qualquer incorreção provocava a necessidade de conferência. O cérebro eletrônico apontava rapidamente os devedores do imposto de renda. Um grande avanço para a época. No governo de Juscelino, foi criado o cargo de agente fiscal do imposto de renda, com um grande incentivo do presidente. Até então, quem fiscalizava imposto de renda era o contador.
3 de outubro de 1960, foi realizada a eleição para presidente da República, com a vitória de Jânio Quadros. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Pra vice-presidente, nossa gente vai jangar. É Jango, é o João Goulart. Pra vice-presidente, nossa gente vai jangar. É Jango, é o João Goulart. O governo Jânio Quadros durou somente 7 meses. Internamente tomou medidas moralistas e esdrúxulas como proibições do biquíni e de rinhas de galo. Externamente, adotou política independente, sem levar em conta as ideologias. Condecorou Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana. Em 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros enviou um bilhete ao Congresso comunicando a sua renúncia com a justificativa de que forças terríveis o impediam de governar. Pegou o país de surpresa. O Congresso aceitou a renúncia. O vice-presidente João Goulart estava na China em missão diplomática. A presidência foi ocupada interinamente por Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados. Em 1945, Ranieri Mazzilli foi diretor da divisão do Imposto de Renda. Os ministros militares anunciaram que não permitiriam a posse de Jango. A solução encontrada foi aprovar o parlamentarismo. Assim, Jango assumiu a presidência, mas com poderes restritos. No imposto de renda, o principal ato do governo Jânio foi a vinculação da tabela progressiva do IRPF ao salário mínimo. O governo de João Goulart pode ser dividido em duas fases: parlamentarismo e presidencialismo. O parlamentarismo durou de setembro de 1961 a janeiro de 1963. O presidencialismo de janeiro de 1963 a abril de 1964. Na fase parlamentarista, o Brasil teve 3 primeiros ministros: Tancredo Neves, Brochado da Rocha e Hermes Lima. Nessa fase, foi forte a pressão social para melhorias nas condições de vida. O endividamento do país e a inflação eram preocupantes. Em 1962, apesar da pressão dos Estados Unidos, o governo aprovou a Lei de Remessa de Lucros, que impedia que multinacionais enviassem mais de 10% de seus lucros para fora do país. Em janeiro de 1963, um plebiscito decidiu o retorno ao presidencialismo. Nessa fase, as reformas de base ocuparam a pauta do governo. Eram reformas agrária, tributária, educacional, urbana, eleitoral e bancária. A reforma agrária defendia a desapropriação de propriedades rurais maiores de 500 hectares que não estavam sendo utilizadas. Colocou de um lado as ligas camponesas, uma organização de camponeses, e de outros proprietários rurais. A UDN, o PSD e os proprietários de terra exigiam indenizações à vista e em dinheiro. A solução não acontecia e o prestígio de Jango diminuía, inclusive entre antigos aliados. Enquanto isso, no imposto de renda era instituída a declaração de bens por força da Lei nº 4069 de 1962. No governo João Goulart, o Brasil conheceu a alíquota mais elevada de sua história, 65%. Realizou-se em 13 de março de 1964 o Comício da Central do Brasil.
João Goulart anunciou seu apoio à reforma agrária, o que fez com que grupos aliados de Jango rompessem com o presidente. Os grupos conservadores reagiram de imediato com a realização da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. No final de março de 1964, estourou uma revolta na Marinha. Jango anistiou todos os envolvidos. Os militares não aceitaram a decisão do presidente, pois desrespeitava a hierarquia e a disciplina. No dia 31 de março de 1964, o general Olímpio Mourão, comandante da 4ª Região Militar, em Juiz de Fora, deu início a uma rebelião, com o objetivo de tirar Jango da presidência. João Goulart decidiu não resistir para evitar derramamento de sangue e os golpistas tomaram o poder. Não houve resistência de nenhum grupo relevante de esquerda. No dia 2 de abril, apesar de Jango ainda se encontrar em território nacional, o Congresso Nacional declarou a vacância da presidência da República. Assumiu interinamente a presidência, novamente Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados e ex-diretor da Divisão do Imposto de Renda, como vimos anteriormente. Atenção! O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Numa eleição indireta realizada em 11 de abril de 1964, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco foi o vencedor e assumiu a presidência em 15 de abril de 1964.